Eu quero. A gente já falou disso algumas vezes, até nas divulgações desse espaço, mas eu quero trazer para esse espaço, muito brevemente, só como surgiu essa investigação para mim, para Joana. Como ela já falou um pouco nesse início, esse espaço é um lugar de exploração própria, né? Pelo nossas próprias perguntas e ainda medos inconscientes e histórias ainda sobre o dinheiro, né? Eu estava, quando a gente começou, antes da primeira jornada, eu estava num momento de transição de carreira, acabado de sair da empresa onde eu estava, com muitos medos inconscientes, muitas vontades de fazer inúmeras coisas e um medo, além de outras questões, mas principalmente o financeiro, de como fazer coisas, como realizar, como ter a vida que eu realmente quero sem dinheiro. Mas completamente inconsciente de como eu sequer me relacionava, né? Eu só conseguia ver de uma forma, que era juntar, segurar com todas as minhas forças, aquele dinheiro que eu tinha e uma visão de escassez enorme, de medo de ficar sem. E a Joana, em uma das nossas reuniões de possibilitadores, também estava do lugar dela de pesquisa, que já deve ter também algumas questões que eu deixo para ela falar em relação a isso. E ela saltou com um convite. Eu sei que acontece esse clube do dinheiro que acontece lá fora, essa pesquisa. Vamos fazer o nosso, vamos criar do nosso jeito, do nosso ponto, trazer as nossas perguntas e vamos ver o que acontece. E assim a gente começou a pesquisar, muito inspirada assim, no que a gente. Eu, por exemplo, já participei de reuniões com um grupo lá fora, fiz as minhas pesquisas lá e enxergo que é um outro ponto, um outro X do mapa, e que eu queria aprofundar mais, né? Eu já tive imensas descobertas no primeiro, e nesse eu falei para a Joana, eu quero mais a fundo, quero, sabe, não as histórias ou talvez as minhas expectativas que ainda existem sobre isso. Eu quero ver realmente, descobrir realmente aonde eu estou, usar esse espaço para explorar ainda mais vivo do que foi a primeira vez. Então é assim que é a nossa busca nessa jornada. Deixa Joana. Eu pego aqui, eu lembro-me, foi há um ano atrás, mais ou menos, que eu estava em Portugal, eu estava grávida e tinha ido a um encontro de possibilitadores e eu vi que a Nicole falou-me do Clube do Dinheiro e ela falou de uma maneira sobre o Clube do Dinheiro que ela fazia com mulheres. E a história dela, né, ela é mãe de 4 filhos, eu acho, e a história dela me tocou muito. Então, desde aí, há um ano atrás, eu estava antenada com o Clube do Dinheiro, aquilo me chamou muito. E eu deixei lá nas minhas gavetas da memória e não fiz nada com aquilo, até que a guardiã de integridade Juliana começou a trazer essas questões muito vivas do dinheiro, e eu disse, olha, tenho uma parceira de busca sobre, bora lá ver o que é que está por baixo, né? Porque o que é que está por baixo, não sei se é por baixo, mas quais são as camadas mais profundas em relação à questão do dinheiro. E eu já fiz muita coisa sobre abundância, sobre dinheiro, já fiz muitos rituais, já tenho muita consciência sobre as minhas questões específicas de abundância, já fiz os 21 dias do Deepak Chopra, já fiz várias coisas, vocês não imaginam. E, ao mesmo tempo, eu percebi que ainda tinha camadas que não... Por mais que eu tivesse consciência mentalmente sobre elas, emocionalmente, energeticamente, arquetipicamente, as mesmas questões vinham. E especificamente agora, muito agora, eu tenho a questão da maternidade. Eu fui mãe há quase 9 meses atrás e me veio as perguntas de, ok, eu quero ir voltar a ter um emprego fixo, voltar para a cultura moderna, ou quero estar com o meu filho? E se eu quero estar com o meu filho, como é que eu vou servir os meus dons, os meus talentos no mundo e estar com o meu filho e não deixar ele com outra pessoa? Como é que isso é possível? E ganhar dinheiro, porque tem a questão de ganhar dinheiro para não ser o meu marido
trazer o dinheiro para casa, que é um padrão muito antigo, e que eu tenho esse padrão na família. Então, começaram a vir muitas camadas profundas de questionamento sobre a questão do dinheiro. Mais uma vez, porque não era a primeira vez que elas apareciam, mas agora de um outro lugar do meu X no mapa. Então, neste momento, o meu X no mapa é esse. Eu tenho várias questões muito ligadas a como uma mãe da próxima cultura ganha dinheiro fazendo o que ela realmente vibra, aquilo que ela quer entregar no mundo, e ainda assim, né, ser mãe e estar com o seu filho, e enfim, tem essas muitas perguntas à volta desse tema. Então, é isso. As minhas perguntas específicas e como eu chego aqui hoje também. Eu queria abrir esse espaço, eu fiquei com isso de querer saber um pouco, não talvez da história, né, toda de vida em relação ao dinheiro, mas a pergunta seria, qual é a sua pergunta? Te traz aqui para descobrir essa sua relação, seu ponto atual em relação ao dinheiro. E eu acho que como a gente somos poucas pessoas, a gente pode fazer junto aqui, a gente não precisa dividir. Então, Gabriela, Jamile, podem compartilhar com a gente. Para mim, o X no mapa hoje em relação ao dinheiro é quais as formas de usar o meu valor não material, tipo, o que é o meu valor não material, né? São coisas que eu naturalmente trago para o mundo, assim, que eu não precisei fazer uma faculdade que eu não precisei fazer um MBA para poder atingir isso, e como usar essas coisas para gerar valor para as pessoas e a partir disso o dinheiro fluir. Então, meu X no mapa hoje está sendo esse. E aí, compartilhando um pouco de contexto sobre essa pergunta que eu venho pesquisando e que eu quero navegar um pouco também aqui nesse time, nesse grupo, é que acho que uns 4, 5 meses, quando eu comecei a me conectar com Possibility, eu assisti um worktalk, que depois eu posso até compartilhar no nosso grupo, que se chama Shifting to Material Value to Non-Material Value, que é mudando do valor material para o não material. E quando eu ouvi esse worktalk, que basicamente fala sobre como a gente viver desse lugar, sem ser trabalhando como é que eu posso dizer? Na cultura moderna, numa empresa comum, batendo ponto 8 horas por dia, como não viver, como outras possibilidades que não seja essa vida. Eu assisti essa worktalk, essa oficina, e eu fiquei tipo, mas um lugar muito forte de mim, da minha personalidade, da minha caixa, é de, tipo, questionar se aquilo não é um mundo de fantasia. Se, tipo, tá, esse cara tá falando isso daí porque ele é branco, porque ele vive na Europa, porque ele tá em outro contexto que não é o Brasil, e, tipo, isso não se encaixa na minha vida, isso não encaixa na minha realidade, de onde eu vim, a minha história. Então, toda aquela história de vítima do dinheiro, de, tipo, eu não consigo, eu não tive as mesmas oportunidades que ele, então ele tá falando de um lugar privilegiado. E aí, quando eu ouvi esse worktalk, eu fiquei nesse lugar resistente àquela ideia, a essa possibilidade que ele trouxe. Porque uma possibilidade que ele trouxe nesse worktalk que eu acho valioso partilhar aqui é que quando você começa a oferecer o seu valor não material para o mundo, você começa a oferecer ele de forma fluida e sem se preocupar com se vai vir dinheiro ou alguma coisa assim. E aí ele usa a metáfora da balança, você começa a gerar um desbalanceamento no universo, meio que você começa a gerar peso, o seu corpo gravitacional começa a gerar peso, e aí ele vai gerando peso e depois as coisas vão vindo, como se tivesse um peso no meio de um lençol, e as coisas começam assim a cair para o meio. E aí ele falou isso e eu falei, não, isso é balela. Só que essa era a parte da minha personalidade, né? Mas tinha outra parte de mim, que eu acho que era o meu ser, que trazia uma tipo assim, tá, você já tá pobre mesmo, você já não tem dinheiro, então o que que você vai perder se você tentar fazer isso? Tipo, você não vai perder nada se você tentar.
E aí o meu ser me colocou nesse desafio de tentar, né? De começar a experimentar, oferecer o meu valor não material para o mundo. E eu comecei a fazer isso, foi acho que em março, final de março, de formas muito simples. Tipo, em uma conversa com uma amiga, eu oferecendo a minha presença e trazendo possibilidades para ela, trazendo escuta. Em uma call aleatória com uma pessoa de uma oportunidade de emprego que eu tive, ao invés de só estar ali para o trabalho que ela ia me contratar, eu estava ali para escutar o que ela realmente estava dizendo e fazer perguntas. E curiosidade, que é algo que o meu ser traz, de, tipo, de perguntar, de navegar, de escanear. E aí eu fazia essas perguntas para essa pessoa e a pessoa saía da call, tipo assim, nossa, que instigante isso que você me perguntou, eu não sei a resposta. E comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso, comecei a oferecer coisas de graça, assim, tipo, só porque eu gostava. E aí passou um mês, passou 2 meses e não vinha grana. E aí eu falei, é realmente aquilo que o Clinton falou naquela palestra não faz sentido. Minha caixa tá certa. E aí, depois disso, depois de acho que não, já foi mais, foi uns 4 meses, eu acho. Esse mês, 2 semanas atrás, que eu sinto que virou um shift e coisas começaram a acontecer. Então, uma pessoa que 2 meses atrás eu tive essa call em que teve esse processo em que eu fiz várias perguntas, começou a ver algumas coisas que eu posto no Instagram e veio me perguntar com o que você trabalha? O que você faz? E aí eu apresentei o meu site para a pessoa e ela me fez um convite de trabalho. E aí nessas últimas 2 semanas eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que é o momento em que o Clinton falou do peso tá sendo gerado e as coisas começarem a vir. Então, eu tô nesse processo de investigar como que essas coisas vêm e de ver a minha trajetória nesses 4 meses, assim. Então, eu compartilho aqui essa lenda, esse processo meu nesses 4 meses em relação ao dinheiro, que tá sendo muito louco, assim, e mágico. Obrigada. Obrigada, navegadora da complexidade, Gabriela. Então, estou um pouco até com vergonha, assim, porque eu não sei como é que eu vim parar aqui. Não sei se vocês vão entender isso, mas é sério, eu não sei o que é possibility, eu não sei o que é possibilitadora revolucionária, guardiã da integridade, navegadora da... Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, desculpa, mas eu estou sendo super sincera. Prometo por Deus, assim, pelo universo inteiro. Eu não sei o que aconteceu. Eu vi um post, negócio de Clube do Dinheiro. Eu sei que tenho coisas a aprender sobre isso, sobre o assunto. Aí eu vi não sei o que de box, caixas, tal. Beleza, ok, tá. Um nome diferente. Me inscrevi, tô aqui, eu tô assim. Desculpa. E assim, a minha curiosidade é tão grande que realmente falou lá para chegar no horário e tal, eu cheguei até antes, porque é isso. Mas, assim, só contextualizando um pouquinho vocês, né? É sério, é meio louco, mas é a verdade, né? Eu sou da Bahia, no interior da Bahia, eu falo com vocês do Rio de Janeiro, que eu moro há 6 anos, né? E eu sempre tive, desde muito jovem, comecei a trabalhar muito cedo, não por necessidade, mas assim, porque eu queria. Minha avó que me criou, né? E ela faleceu quando eu tinha 11 anos e eu queria sair de casa, assim, como se fosse assim, não queria ter aquela imagem da minha avó fora de casa. Aí, saindo dessa casa, fui trabalhar com meu pai, que tinha uma gráfica pequenininha no interior da Bahia. E com muito nova, 11 anos, com 14 anos eu já atendia cliente e tal. Então, assim, dinheiro nunca foi um problema para mim. Eu, de uma classe média baixa, mas assim, eu com 14 anos eu tinha dinheiro. Eu chegava na escola e, tipo assim, meus amigos que não tinham dinheiro para pagar o lanche, eu pagava, porque eu tinha dinheiro. Com 16 anos eu tinha dinheiro. Aí, com 18 anos, comprei minha moto. Tipo assim, uma moto, classe média baixa. Comprei meu computador. Tá entendendo? Tipo assim, dinheiro ele nunca foi difícil de chegar para mim.
por conta dessa coisa de muito cedo trabalhar. Aí, com 20 anos, fui trabalhar numa agência de publicidade, que era meu sonho. Eu sou da área de marketing, publicidade. E aí, eu lembro que o primeiro salário dessa... Eu cheguei nessa agência para ser estagiária, não fui aprovada no estágio. Só rapidamente, assim, só para vocês entenderem. Eu pedi o cara para trabalhar de graça, porque dinheiro não era problema. Eu tinha uma reserva, entendeu? Uma reserva, assim, eu sabia que eu ia ganhar. Em algum momento, trabalhando de noite, de madrugada, eu tinha clientes já. Eu falei, não, eu trabalho de graça para você. E ele achou aquilo inusitado, me deu um emprego. E aí, logo depois, muito, tipo assim, 2 anos depois, já era diretora de criação, já tinha 5 designers que eu supervisionava. Assim, muito, assim, sempre fui muito danada, assim, tipo, e tal, de conseguir as coisas, de ir, não sei o quê. E aí, aconteceu tudo isso, tudo no interior da Bahia, nessa cidade, 400 mil habitantes. E abri uma gráfica rápida, porque meu pai só fazia coisas a partir de 1.000, 10.000, que era gráfico offset. E eu vi uma tendência que as pessoas queriam, assim, 10 convites, 20 convites personalizados. Aí eu abri uma gráfica e fazia só essa quantidade, que meu pai não fazia, porque o dele era offset. E aí fui e abri essa gráfica, muito nova, 22 anos e tal. Enfim, então assim, sempre foi assim. Aí recebi esse convite para o Rio, vim para o Rio, para ser a menina do marketing dessa empresa. E aí, hoje, eu tenho uma equipe de 100 corretores de imóveis, coordeno esse pessoal, vendeu 1.000 apartamentos. Tipo assim, financeiramente, nunca foi um problema, desde lá, eu estou falando para vocês. Agora, eu tenho um problema específico, que é por isso que eu estou aqui. Eu não sei guardar dinheiro. Eu não sei guardar dinheiro, nada. Então, chega para mim, eu ganho bem, acontece, não, mas eu não sei guardar. Não, não, não fica comigo. Não sei eu explicar o porquê disso. Mas não fica, não fica, não fica. Assim, a minha forma de guardar dinheiro é fazer dívidas para eu pagar. Então, por exemplo, os investimentos mínimos que eu consigo fazer, porque não são muitos, eu faço a dívida para eu pagar e honrar os compromissos. E aí, ok. Mas eu não sei, assim, guardar dinheiro, eu não sei investir e tal. Então, assim, eu sei ganhar, mas não sei administrar. E isso é um grande problema, porque se eu fizer um cálculo assim, eu estou no Rio há 6 anos, meu Deus, o que eu ganhei nesses 6 anos, nossa, você desespera, então melhor não desesperar, entendeu? Tipo assim, o que eu não fiz com isso? Eu não fiz nada, assim, de grandioso e tal. E aí você vê que, às vezes, pessoas, por exemplo, minha irmã, que hoje cuida dessa gráfica que eu tinha lá na Bahia, minha irmã, nossa, ela faz milagres com muito pouco, assim. E eu fico pensando, caramba, minha irmã, né? Tipo assim, poderia ser muito parecido, no sentido assim, eu aprender alguma coisa, ter aprendido alguma coisa com ela, mas não rolou. E é isso, eu quero até pedir desculpas, assim, porque eu acho que eu tô muito fora de vocês, assim, sei lá, não tô no contexto, não sei. Mas, enfim, é isso. Você vem para cá, Jamila. Você já está vindo. Aqui não é um espaço também de pedir desculpa, porque você está aqui e há uma razão para você estar aqui. E é muito entusiasmante, eu falo por mim, entusiasmante ouvir, porque de alguma forma o espaço já está vivo com as nossas histórias. Vocês não travaram para mim, não, né? De repente eu vi vocês todas em freeze mode. E o espaço já está vivo e nós já estamos trazendo as nossas histórias para o espaço, né? Então eu quero agradecer. Para mim, veio muita coisa quando eu te escutei. Eu quero acrescentar que o espaço de exploração é justamente, só pode ser do lugar que você está, né? Saber por que nossos nomes são assim, o que é, saber só aqui o que é a reunião lá, as coisas que a gente está mencionando que você não sabe, é sua mente e a sua caixa. O que é importante, o que a gente quer nesse espaço é a sua presença e o que você tem, o seu lugar. E é assim que a gente descobre junto. E eu acho que eu quero acrescentar só a minha pergunta, que eu falei mais de como eu cheguei aqui e não qual é a minha pergunta atual. Que ouvindo a Gabriela, e também a Jamile, teve alguns pontos da Jamile que queria que chegasse até mim tão, tão fácil. E eu pude perceber algumas coisas também da minha caixa em relação ao que a Jamile trouxe.
Mas a minha pergunta atual tem muito a ver com o que a Gabriela compartilhou que ela viu dessa palestra que eu também assisti, e eu pude identificar algo parecido, né? Para mim tinha esse chamado do ser muito claro, que achou muito lindo ouvir aquilo, né? Caraca, isso é possível, é isso que eu quero. Tinha uma parte minha ali chamando aquilo. Mas tinha uma caixa que a minha caixa reagia de uma forma, mas eu não consigo, para mim é muito difícil. Mas como é que vinha do lugar de apego? Como é que eu posso simplesmente servir? Ou quando a Gabriela falava, comecei a fazer de graça, como assim? Vem muita caixa dessa coisa, só tem uma forma de fazer, que essa foi uma das características mais fortes que eu já descobri da minha caixa, de achar que só tem uma forma de fazer e procurar uma nova forma de fazer parece muito desafiador para minha caixa, porque a característica mais importante da minha caixa é a segurança. Porém, tem esse outro lado meu que quer entregar coisas não materiais, que quer viver uma vida mais não linear, sem as regras tão rígidas da minha caixa. E essa é essa minha pergunta. Como navegar nessa fluidez, identificar os pontos mais específicos da minha caixa e das minhas outras partes, que é o meu ser, quando é o meu gremlin também, navegar com isso, não de uma forma fácil, não de uma fantasia, que eu também já identifiquei, de que um dia eu vou alcançar e vou ter o equilíbrio sobre tudo isso e a vida vai ser bela, né? Eu também já identifiquei essa fantasia. E não, mas é como fluir mais nesse pequeno agora, né? O que é possível aqui, o que mais pode ser possível ali, e navegar nisso. E essa é a minha pergunta atual. Eu tenho uma pergunta. Tá bom. Você tinha comentado sobre o termo caixa e gremlin. O que é a caixa e o gremlin? A caixa a gente vai falar mais aqui ainda, né? Até pelo texto que a gente já mandou. Acho que eu vou começar com a distinção do gremlin, que para quem não conhece, por exemplo, como a Jamile, pode parecer um termo muito, muito estranho. Gremlin é uma de nossas partes, é um estado de ego que opera muito em conjunto com a caixa, e muitas vezes até em defesa da sua caixa. O gremlin é o que comanda, é o rei ou rainha do seu submundo, que tem muitas das reações de ressentimento, vingança, reclamação, fofoca, vem muito desse estado de ego, chama gremlin. E a caixa é esse mecanismo, é como se fosse um quadrado mesmo, um mecanismo à nossa volta, que é como um sistema operacional, é um piloto automático, que a gente entende muito como é o que a gente é, muito confundido e pode ser chamado como uma personalidade. Que a caixa é o que a gente aprendeu, é como se fossem as lentes do mundo, como a gente enxerga. O que é bom, o que é ruim, o que é possível, o que não é possível, o que é certo, o que é errado, vem muito da construção da nossa caixa, que a gente aprendeu lá atrás, com as nossas experiências, com a nossa educação, com nossos pais, com a escola, com a cultura, do que é possível, do que é o mundo. E a gente traduziu nesse sistema, nesse mecanismo, que é assim que é o meu universo de acordo com esse filtro que a gente carrega, mas que é um mecanismo apenas, um mecanismo de defesa, de que o que entra é o seguro, o que você entende que é possível. Como, por exemplo, para a caixa da Jamile, é muito fácil fazer dinheiro, trabalhar desde cedo. Ela aprendeu isso de alguma forma e é muito automático para ela. Para a caixa da sua irmã, por exemplo, que você descreveu, que é uma pessoa que você pode pensar, teve a mesma criação, foi parecida, e a irmã é de sangue, mas ela lida com uma forma diferente com o aspecto do dinheiro, por exemplo, se virar. Uma caixa que se adapta bem a ter pouco e faz milagres com aquilo, enquanto você
para você, para sua caixa, isso não faz sentido nenhum. Porque a sua visão de mundo, aquilo não cabe na sua visão. Para mim, a caixa, por exemplo, fazer uma coisa como a Gabriela disse, comecei a oferecer as coisas sem esperar nada. Como assim? Fazer alguma coisa além do formal, do certo, de apresentar um currículo, falar o que eu sei, e estar naquele lugar. Sair pelo mundo falando, eu fico aqui ouvindo você por meia hora. Isso para mim é caixa, é surreal. Agora, quando você começa a entender qual é a sua caixa, como ela opera, você consegue olhar para ela, peraí, tem outra coisa diferente disso. E é isso que a gente vai se aprofundar mais aqui. Respondi a sua pergunta, tem mais alguma coisa em relação a isso, Gabriel? Respondeu sim. Obrigada, Gertia, na integridade, Juliana. Eu quero trazer só uma questão logística. Eu recebi uma mensagem do Rodolfo a dizer que está em cirurgia e que ele chegaria mais tarde. Eu não sei se ele vai conseguir chegar. Quero trazer isso para o espaço porque tem uma outra pessoa que não chegou e que está, pelos vistos, ocupada. Então, para vocês saberem que se ele aparecer, pronto, enfim, vamos integrá-lo, mas ele não está aqui agora. Não, tem muitas coisas aqui a borbulhar dentro de mim. Estou checando o que é que me faz sentido agora. Mas uma coisa que ficou muito viva ouvindo a Jamil foi, e também já conectando com o texto que nós enviámos ontem, foi como a caixa, ou pelo menos a caixa que está ali sobre o dinheiro, aquelas várias formas que nós demos, aqueles tipos de caixas sobre o dinheiro, como elas muitas vezes elas vão se alterando ao longo da vida, né? Então, quando eu ouvia a Jamil falar, a minha irmã não fazia isto e agora tem uma forma de fazer dinheiro e com pouco ela consegue fazer milagres de alguma forma, e você, desde pequenina, foi ganhando dinheiro e cada vez mais e foi fazendo coisas com isso, foi se movimentando com isso. A Gabriela também, né? A Gabriela também trouxe há 4 meses atrás ou 5 meses atrás, eu não achava isto possível, e eu fui experimentando e, de alguma forma, hoje eu acredito que há uma coisa que é possível e que eu não acreditei quando alguém me falou. Então, de alguma forma, a caixa, ela é o nosso mecanismo de defesa, mas ela é possível mudar e ser expandida. Ela vai se alterando conforme a gente também vai evoluindo. E eu gostava de perguntar se vocês tiveram a oportunidade de ler esse texto e se vocês se conectaram com alguns tipos de caixa que estão mais visíveis em você, que você detectou, e trazer um pouquinho qual é a evidência que vocês têm para essa história, que essa caixa serve mais, eu tenho mais esta caixa porque isto, tenho esta evidência. Então eu gostava de trazer um pouco essa exploração aqui no espaço. Eu quero começar dizendo que quando eu estava mexendo no texto também, eu já fui fazendo já um pouco desse exercício, né? Caraca, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu tenho mais... eu acho que no momento atual, mais forte é a caixa do... Estou até vendo aqui o nome, que é o do Inocente, que foi, acho que é um shift da caixa que eu tinha mais forte antes, que era do Tirano. Eu fui, durante muito tempo, aquela pessoa que controla o dinheiro, que sabia exatamente, que fazia planilhas de Excel, até como se escreve ali, eu tinha uma planilha mensal, calculava o preço de tudo, tá caro, eu consigo isso, não consigo aquilo, pagava as contas já de imediato, porque não queria ficar devendo, nunca fiz uma dívida, nunca parcelei alguma coisa na vida, nunca fiz uma dívida e coisa e tal. E com esses experimentos, né, como a gente foi
já experimentando na nossa jornada do dinheiro, algumas coisas foram soltando. E eu acho que, nesse momento, eu fiquei mais próximo da caixa do esqueci o nome de novo. Do inocente, que é porque eu acho que eu fui para um outro lugar de agora, então eu não quero mais olhar para isso. Vou tentar experimentar e não me preocupar, só que eu também ainda estou num lugar de resistência, né? Que eu sei que vem de um medo de olhar para isso, de assumir a responsabilidade do meu dinheiro e da minha vida adulta, de fazer alguma coisa, de gerar. Então, eu estou experimentando com esse fluxo diferente de dinheiro, de fazer, por exemplo, um treinamento, um workshop, e oferecer. Eu tenho alguns clientes que são entradas irregulares de dinheiro, diferente da que eu tinha, que era um salário fixo, e de não olhar para isso, de segurar. Mas também eu percebo que tem um lugar agora estou com medo de olhar, de encarar, de ver que tá acabando e que eu tenho que fazer novas decisões. Então, eu acho que eu estou mais próximo atual da caixa do inocente. Obrigada, Juliana. Alguém quer pegar? Eu tô 50-50. 50% a tola e 50% a órfã. Mas, assim, numa matemática assim, absurda, realmente 50%. Exatamente isso. Tem uma frase assim que eu falei assim, ó, deixar de fazer sua devida diligência ao tomar decisões financeiras, a tola muitas vezes evita qualquer coisa que parece dolorosa ou desconfortável. Eu achei que era a minha biografia. E você acredita que está por conta própria quando se trata de dinheiro, que é a órfã. Aí eu acho que, assim, hoje é o que eu acredito, né, nesse momento. E sentimentos de impotência, também acho isso. Você quer dizer um pouco mais sobre esses sentimentos de impotência? Impotência em relação a quê? Então, eu não sou funcionária da empresa que eu hoje trabalho, né? Eu presto serviço. Eu tenho um CNPJ que presta serviço, mas eu sou uma pessoa só. Então, qualquer coisa que aconteça com essa empresa, ou enfim, é uma impotência total, assim, né? Apesar de, sentir nessa impotência, eu fui buscar outras coisas, então hoje eu tenho duas outras empresas que eu presto serviço, mas é como se fosse assim, num total 10% dos 100%. Então, não tenho como contar com isso, mas é um sentimento de impotência um pouco assim. Jamile, eu queria que se você pudesse se conectar um pouco mais com esse sentimento e falar como você se sente, não tanto a história, porque a história seria o contexto que você deu, né? Eu me sinto porque a empresa, não sei se vai acontecer alguma coisa, ou porque eu tenho três e aí eu me sinto por conta própria que eu tenho que me virar. Isso é um contexto, é o superficial, é a circunstância. E eu queria que você pudesse respirar fundo, se conectar mesmo com o que você sente nessa impotência. A impotência também vem porque meu pai faleceu há 2 anos, né? Então, eu sou responsável pela minha mãe e essa minha irmã trabalha numa empresa que eu deixei na minha cidade, que é essa gráfica rápida, que faz aqueles serviços pequenos, tal, pequenos de quantidade, né? Então, o sentimento de impotência é um pouco porque me vejo dependente de onde eu estou, das circunstâncias que eu estou, né? Tendo algumas responsabilidades, assim, perante minha família, sabe? É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada por compartilhar, Jamile. Eu não cheguei a ler o texto. Dei uma passadinha agora nos títulos da caixa. E eu acho que pelos títulos, assim, o que mais me
que eu acho que eu tô agora nesse momento, é a caixa do artista, da artista. Que é tipo, num caminho artístico espiritual e vivendo um material é difícil. Então, mesmo com essa história que eu compartilhei com vocês, de agora tá nesse momento do fluxo, eu tenho uma relação de amor e ódio com dinheiro, assim. Então, eu acho que isso é muito forte da minha caixa, porque minha caixa tem uma parte muito forte de achar que da parte política, sociológica, de tipo, como que o dinheiro destrói o mundo e não sei o quê, então eu vou correr atrás de dinheiro. Então eu entro num paradoxo de tipo, eu tenho que ganhar dinheiro, mas como eu vou ganhar dinheiro? Mas eu tô oferecendo o meu valor em troca de dinheiro, sendo que dinheiro é uma mentira, porque é papel e é um papel que está destruindo o mundo. Então, eu acho que a caixa que mais me representa do dinheiro é essa, nesse momento, assim, de um paradoxo muito grande, uma relação de amor e ódio. E eu não sei se dentro da caixa do artista tem a parte da escassez, mas tem uma caixa de escassez muito forte junto, né, dessa caixa do artista também. E são coisas muito pequenas que eu percebo isso, que não é só relação ao dinheiro, porque eu acho que o dinheiro representa valor. É um símbolo da cultura como a gente criou do valor, né? Então, o que quantifica o valor de algo. Ah, se essa caneta vale R$ 10, então é o valor dela. Então, valor intrínseco ao dinheiro. Mas eu percebo o quanto que eu sinto a minha caixa de escassez em relação a tudo. Em relação ao tempo, em relação às relações, tipo, medo de não ter tempo suficiente para fazer as coisas, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ficar sozinha, tipo, de não ter relações que eu gosto. E, e aí eu vejo como que isso está relacionado a essa caixa da escassez e que está dentro do dinheiro. Então, às vezes eu vou comprar uma coisa que eu quero muito, eu tenho dinheiro para comprar aquela coisa, não tá faltando, mas eu fico, tipo, como minha mãe fala, mão de vaca, tipo, não. E, e aí isso me incomoda, isso, eu sinto muita raiva por causa disso, porque é como se eu estivesse vivendo, eu tivesse o dinheiro que tá pra servir, que dá pra gastar, que tá pra fazer o fluxo, mas eu fico nessa segurando, porque tenho um medo de faltar. Tipo, é como se eu tivesse um medo de que fosse acabar de novo, de que eu não tivesse de novo, de que que eu voltaria para a situação em que eu já fiquei, que eu já estive da minha família. Então, como se a miséria ainda estivesse dentro de mim, mesmo que eu não esteja na miséria mais. Então, isso para mim é muito forte, assim, dessa caixa. É um traço bem forte. Obrigada. Eu queria acrescentar, estou vendo que você está com a mão levantada, Jamile. Só acrescentar, a gente até colocou no início do texto, que você não conseguiu ler, que a gente não tem necessariamente só uma caixa, né? E como a Jamile, por exemplo, identificou, como ela tem muito 50-50, né? Alguns traços desses que você trouxe, por exemplo, parecem ser também do inocente, né? Essa dificuldade de olhar para o dinheiro. E aqui a gente está falando dos traços mais específicos do dinheiro, e também tem um aspecto da nossa caixa macro, né? A gente focou, e esse texto é um texto que a gente adaptou, então não tem só coisas do PM, né? Do contexto logístico PM, mas tem também a relação da sua caixa macro, né? Em relação à sua visão de mundo, e não só, talvez, a sua caixa do dinheiro, né? E que também pode ter características mais de uma. E é isso que a gente também busca explorar. Jamile, faça a sua pergunta ou comentário. É só um comentário, assim, o quanto eu e Gabriela estamos no opostos, né? Impressionante. Porque eu não tenho nenhum medo de nada, não tenho medo, muito pelo contrário, meu problema é o excesso, tipo assim, a falta de medo. E não tenho problema nenhum se eu ver uma coisa e comprar, zero problema, vou comprar, não vou nem pensar. Eu acho que me falta um pouco desse equilíbrio. Por exemplo, se eu tivesse 30% de Gabriela em mim, eu era outra pessoa, entendeu?
Eu era outra pessoa, de verdade, prometo para você. Então, o quanto assim, que loucura! Eu fiquei assim assustada como a gente conseguiu assim duas pessoas o oposto completo, né? No mesmo ambiente e dizer que quando eu levantei a mão foi porque você falou uma frase, você falou assim, eu acho que o dinheiro é o problema do mundo ou alguma coisa assim parecida. E eu penso totalmente o oposto. Eu penso que o dinheiro é a solução. Por exemplo, eu tenho uma melhor amiga, a minha melhor amiga, ela pensa igual você, né? Que o dinheiro é isso, que o capitalismo, não sei o que, não sei o quê. E aí eu fiz uma pergunta para ela, o seguinte, que o que ela faria se ela tivesse muito dinheiro? Porque eu sei o que eu faria se eu tivesse muito dinheiro. Imagina quantas instituições de caridade eu ia fundar, eu ia ajudar, eu ia fazer... Não, eu ia pintar e bordar com o mundo, entendeu? Então, na verdade, é a falta de propósito, que eu acho que quando você não tem propósito com dinheiro, aí você acha que o dinheiro é ruim. Mas eu penso totalmente o contrário. É por isso que eu levantei a mão, porque eu acho que o dinheiro, ele quantas pessoas estão sofrendo porque não tem dinheiro? E aí eu seria a pessoa que iria ajudar essas pessoas. Inclusive hoje, mesmo com as minhas limitações e tal, minimamente, eu já tento fazer isso para me exercitar, assim, sabe? Minimamente e tal, porque eu acho que é esse fluxo que você falou também, sabe? E tal. E uma coisa, Gabriela, vou abrir aqui, tá? Sabe uma coisa que eu, assim, me repele numa pessoa? A pessoa ser mão de vaca. É que, tipo assim, eu não quero muito estar perto, sabe? Ah, uma pessoa mão de vaca, ixi, Deus me livre, sabe? Assim, eu não gosto, assim. Eu achei fantástico você falar isso enfim, eu queria compartilhar isso com você. Uau, obrigada, Jamile. Eu quero. é, a gente pode fazer ter uma proposta, Jamile, que é a gente pode pegar, você falou, pegar, se eu tivesse 30% de você, a gente pode pegar e fazer uma cirurgia na nossa caixa, e aí eu tiro 30% da minha caixa, você fica com ela e você me dá 30% da tua caixa e fica comigo. Nossa, ia ser sucesso. Eu fiquei com vontade de fazer um experimento em relação a isso. Mas primeiro eu queria perguntar para. Eu já tive mais clareza em relação à Gabriele, mas quando a Jamile, quando você diz esses 30% da Gabriele que você acha que tinha que ter, o que é que você acha que tinha que ter dos 30% da caixa da Gabriele? Ó, eu sou impulsiva ao ponto de eu ver uma coisa que não tem nada a ver, que eu nunca vi falar, que eu não sei o que, e tá no live, não sei o que. É isso, eu sou essa pessoa. Acho que não. Ó, eu terminei um relacionamento há uns 20 dias atrás, e isso emocionalmente mexeu tanto comigo que eu sou uma pessoa assim, tento buscar algumas coisas, eu adoro constelação familiar, né? Viagem, né? Umas viagens assim que eu gosto. E aí, eu vou, tipo assim, esse término, assim, que foi uma decisão minha, apesar de gostar da pessoa, eu falei, não, não dá, não quero e tal. E aí isso foi me levando por vários lugares, assim, eu fui fazendo pesquisa, fazendo curso, não sei o quê, não, fui me ocupando. Eu acho que eu comprei não sei quantos cursos de desenvolvimento, de várias áreas e tal, e eu vou fazendo isso. Não sei quantos livros e tal, e aí eu tô lendo todos esses livros e tal. Então, assim, eu faço isso quando eu estou em desequilíbrio emocional. Mas, assim, calma lá, vamos lá. Aí eu vou corrigir também, porque, assim, foi um momento emocional de muito impacto e eu fui buscando soluções para aquilo, né? E aí eu fiz essas coisas. Só que, assim, imagina que eu posso ter isso, porque eu sou mulher, e aí tem momentos do mês que eu estou mais fragilizada emocionalmente, pelo ciclo mesmo, e eu tomo decisões assim, e isso financeiramente é muito forte, entendeu? Então, assim, só para você entender, e assim, quando eu vejo esse ponto, quando eu vou ver, eu falo, caramba, eu estava no meu período pré-menstrual, eu fiz tudo isso por causa disso, entendeu? Assim, quando eu me dou conta, passou, já foi. Isso acontece muito, então não sei nem se é algo hormonal que eu preciso buscar saber também, né? Se é uma coisa do meu corpo, que tem alguma coisa que precisa de uma atenção médica de verdade. Mas, assim, isso, assim, eu acho que eu tenho uma impulsividade minha, que é do meu ser, da minha pessoa, assim, é meu. Isso é um ponto. Ponto número 2, eu tenho uma influência paterna do meu pai, que era uma pessoa que, assim, gostava muito de proporcionar coisas às pessoas que ele gostava, e tal, então eu trouxe isso dele para mim,
E uma vez eu escutei uma frase dele que é muito forte, que mexe comigo demais, assim, quando ele ficou doente. Ele, tá vendo aquele tanto de amigos, cadê? Então, assim, essa coisa de amizade e dinheiro, isso aí trouxe uma coisa para mim bem forte, assim, sabe? E assim, eu acho assim que se eu fosse mais um pouquinho mais equilibrada nesse aspecto, daria tudo certo, assim, eu conseguiria ser do jeito que eu sou, que é uma pessoa que gosta de muita gente, muitas pessoas, nananã, tudo isso que é meu, que gosta de estudar demais, que gosta de ler, que gosta de curso, que gosta de estar sempre buscando uma Jamile, coisa assim. deixa eu te falar. Eu quero refazer a pergunta e Tá. eu quero saber se você observou. Você tem uma tendência que é super explicar o que você está trazendo. E, e a proposta que eu quero te fazer, você mesmo descreveu. Eu sou muito assim, muito assim, muito assim, muito assim. Então, eu queria aproveitar esse momento para que você pudesse observar, por exemplo, como você faz isso na sua fala. Você tem essa tendência de estar no mental explicando para a gente o que é isso, para que a gente entenda. E aí eu quero te convidar a se conectar um pouco mais com o presente e ver o que vem de necessidade real. A pergunta que eu fiz para você foi: o que você enxerga na caixa da Gabriela que você precisa para você? E aí você explicou mais detalhes sobre como você é. E eu não tive clareza, por exemplo, eu entendi que você busca o equilíbrio. E eu queria que você pudesse estar mais no presente, olhar para o que você ouviu da Gabriela e dizer o que você enxergou da caixa dela, que você acha que precisa. E se você deixa uma outra parte sua que não seja tanto o seu mental falar. Só olha para a Gabriela, conecta com a imagem da Gabriela agora na câmera. Eu tenho uma proposta. Eu gostava de trazer uma proposta. Eu gostava de trazer o que é a minha caixa no espaço e nós fazermos duplas, depois explorando o que nós conseguimos ver na caixa do outro. E eu acho que pode ser muito rico trazer esta dinâmica para poder entrar no que a Juliana está trazendo, e não só a Jamil, mas que todas nós podemos caminhar o que vê na caixa do outro, com as poucas partilhas que já trouxemos aqui. Vocês estão ok com esta proposta? Sim. Eu tô. Então, eu tenho uma coisa assim da minha caixa, que é não saber muito bem que caixa que é. Então eu fui por exclusão de partes. Fui pelas caixas que eu sei que eu não sou. E então, órfão eu não me identifiquei, tirano eu não me identifiquei, guerreiro também não, de alguma forma, que são muito. Acho que tem muito a ver com o que a Jamil trouxe. Eu acho que na Jamil também tem muito da guerreira. Então eu vejo-me muito pouco nestas caixas e percebi que houve vários momentos em que a minha caixa já mudou e ela vai oscilando. Às vezes ela já se transformou, mas ainda assim há alguma coisa que acontece e ela vai para aquele lugar que ela já visitou antes. Então, eu acho que são partes emocionais que vêm, e ouvindo a Gabriela, quando ela falou e também, Jamil, quando você falou da família, essa dimensão da família ou da cultura, às vezes ela é como se eu estivesse num lugar e de repente sou completamente levada para aquele lugar onde eu preciso de olhar. Alguma coisa precisa ser curada. Então eu já me vi muito na artista. Eu já odiei dinheiro. Eu achava que o dinheiro realmente era um problema do mundo, pela desigualdade, por achar que o dinheiro era uma coisa suja. Inclusive, nós falámos muito isso na primeira jornada, as histórias que nós temos de forma de olhar o dinheiro como um antigo mapa, não é? Esse dinheiro que não traz amigos, e tem muitas camadas dessas histórias do que o dinheiro é o problema do mundo. Então, eu não quero dinheiro. Então, eu já tive muito aí. Hoje,
eu estou em pleno estado líquido, né? Eu percebi que eu quero dinheiro, que eu agora tenho um filho que é dependente de mim. Então, de alguma forma, há algo maior que eu que me diz que eu preciso de dinheiro. Então, eu vejo muitas vezes no cuidador, no lugar do cuidador, o dinheiro que eu preciso é para fazer alguma coisa para a família, é para os outros, mas também tenho, de alguma forma, tenho assim uma coisa de maga com o dinheiro. Quando o dinheiro flui através de mim, é como se eu soubesse pô-lo em, como é que eu ia dizer, eu sei exatamente para que é que aquele dinheiro serve. Sei exatamente canalizá-lo, um pouco como a Jamil falou. Nossa, se viesse, sei lá, muito dinheiro para a minha mão, eu já sei exatamente para onde é que ele iria. Não tenho dúvidas nenhumas para onde é que ele iria. Eu sei que causas é que eu queria apoiar, que quero apoiar. Eu sei todas, tenho muita clareza para que é que eu preciso do dinheiro. E isso também ficou muito, muito visível na minha primeira jornada do dinheiro, quando nós fizemos um exercício de a lista dos nossos desejos, para que é que precisamos de dinheiro, e eu sabia muito bem para que é que eu queria. Então, e de alguma forma, eu estou muito na inocente, porque ainda assim, o dinheiro não vem, muitas vezes o dinheiro que me serve para viver, não vem através de mim. Então, eu vou explicar, né? Porque eu tenho um companheiro e nós decidimos partilhar as finanças. Né? Então, as finanças são partilhadas e tudo é partilhado. Então, vem-me um lugar assim de como eu decido sobre um dinheiro que não sou eu, que não vem através de mim. E eu acho que isso na cultura moderna, ele é um grande problema para muitas mulheres. Isso vira um grande problema de dependência. E há uma parte de mim que tem um medo muito grande disso, tem muito medo de ficar dependente, porque no limite, quando as histórias das mulheres que eu conheço é que elas ficaram dependentes e ficaram. E vejo mulheres jogadas na rua com filhos, então isso tem um lugar meu profundo em mim, que tenho medo danado disso. E ao mesmo tempo eu sei que a forma como eu tomei consciência desse acordo com o meu companheiro foi de um outro lugar, de um lugar de parceria, que é um pouco a sábia anciã, que sabe como é que a colaboração pode acontecer e de como é que as coisas vêm e fluem. Então, eu não sei, a minha caixa tem outro nome, tem um pouquinho aqui de várias, há umas que eu acho que não tem muito, e assim, para mim, essa é a grande dificuldade de eu, como eu tenho pedaços de muitas caixas, de ver mais, ver além do o que é que está aqui para ser curado, o que é que está aqui para eu expandir, né? Porque eu navego em várias caixas e eu tenho essa coisa, a minha caixa sem ser do dinheiro, eu tenho essa tendência de ser meio adaptável, né? Assim, eu facilmente me adapto e eu acho que é um dom do meu gremlin. Então eu estou nesse lugar bem... Eu tinha um outro experimento que talvez a gente possa fazer depois desse, porque eu quero fazer isso, que eu percebo essa característica minha na minha caixa geral, né? Quando você falou, eu acho que minha caixa tem outro nome, e aí eu trazer novamente, a gente classificou essas caixas porque é um perfil mais generalizado, né? Não quer dizer que você é só aquela, ou só essa e essa. Na verdade, você pode ser um conjunto, como a Joana falou, um conjunto de pedaços de vários. É que essas são as características mais comuns encontradas. Né? Mesma coisa, a Jamil não conhece, mas dentro do Possibility Manager, a gente também classifica a nossa caixa macro, que seria, que não é só a caixa do dinheiro, mas a caixa de quem você é. Existem 18 categorias de caixa. Mas não é que você é uma, ou só um pedacinho de duas. Eu, por exemplo, quando fiz essa pesquisa e olhei o site das 18 caixas, eu acho que eu tinha, no mínimo, umas 6 caixas. Isso porque, reduzindo, assim, não é possível que eu tenha mais que isso. Então, eu tenho muitas características. Então, eu tenho uma caixa muito, muito misturada.
Mas isso é muito da teoria do que são as 18 caixas e vamos para experimentar. Bora. Então, só refaz novamente a sua A minha proposta. proposta é que nós façamos duplas e que uma pessoa vai escanear, vai olhar para a outra pessoa e vai trazer elementos da caixa dela sobre o dinheiro. E pode fazer perguntas específicas. Por exemplo, nós todas partilhámos aqui um pouco do que é que achávamos que era a nossa caixa e cada uma de nós pode ter perguntas específicas para aquela caixa, para perceber exatamente o que é que está ali por baixo. Então, eu acho que daria uns 6 minutos para cada pessoa fazer esse escaneamento da caixa da outra pessoa e depois trocávamos. E essas perguntas, assim, é uma investigação. Nós estamos aqui a tentar perceber mais partes da nossa caixa. Então, essas perguntas que uma pessoa vai fazer à outra é no sentido de ir mais profundo àquilo que ela trouxe, às histórias que ela trouxe. Né? Nós carregamos muitas histórias. E essa é a minha proposta por agora. Primeira parte. Tenho uma dúvida. Uma pessoa vai tipo, falar da caixa da outra pessoa. E, tipo, a caixa da possibilitadora revolucionária de Ana é uma caixa de dinheiro que tem, que eu percebo que é rígida ou que, tipo, é fluida, e eu vou começar a descrever a sua caixa. E aí você falou que eu vou fazer perguntas. Eu que tô falando da sua caixa, eu vou fazer perguntas ou a outra pessoa? Sim, você vai fazer perguntas. Por exemplo, alguma coisa que eu partilhei chamou a atenção de você. Você viu alguma coisa que eu não estou vendo. E aí você vai trazendo perguntas. Uhum. Eu queria trazer acho que uma clareza, talvez um upgrade. Experimentar no início e usar o scanner, sem as perguntas, né? Então, Jamile, por exemplo, realmente olhar para a pessoa que está e ver o que você enxerga, sem ela falar nada. Confiar não só no que você ouviu, mas no que você está percebendo. Usar o seu scanner. E sem a preocupação de funcionando, não está funcionando, não estou fazendo certo. Pode não funcionar, isso é um experimento. Você usar o seu scanner e ver o que você enxerga daquela pessoa e dizer para ela, e aí no segundo momento você pode trazer as perguntas. Isso faz sentido? E você gosta disso? Como é que você lida com isso aqui? Algumas perguntas que podem vir naturalmente para aprofundar mais esse scanner, para fazer mais preciso. Esse seria o segundo momento. Ficou mais claro? Sim. Alguma pergunta? Ok, então eu vou fazer uma sala e alguém fica aqui comigo. Eu fiquei em dúvida, na verdade, eu ia propor que fosse justamente a Jamile e a Gabriele por essa questão. Uhum. E aí fiquei com uma dúvida em relação a ficar nós duas, que a gente já se conhece mais, mas eu acho que a gente pode experimentar. Pode fazer assim, eu vou fico criar aqui. manualmente aqui a sala, atribuir. Nós avisamos quando for para trocar de parceira, tá? Ao contrário. Até já. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Você é a minha primeiro? Sim, vai. Vou eu, né? 6 minutos. Eu vejo que na tua caixa, e agora assim, olhando para o entorno que você tem, há uma coisa meio minimalista, há um lugar assim, tem o mínimo de conforto, mas não tem muita coisa. Então há enfim, eu conhecendo também um pouco da tua história, né? Não consigo tirar-me da história, mas há uma coisa assim, gastar dinheiro não é um passo, não é impulsivo para você. Posso dar uma sugestão de usar mais o seu Grammy, não tanto quanto da sua história, Tá. usar mais o scanner e além do que você sabe. Eu acho que a tua caixa
qualquer coisa que você vai fazer, você vai perceber exatamente quanto é que você vai gastar naquilo. Seja na viagem, você vai, por exemplo, se você vai tomar um café da manhã fora, você vai pensar quanto é que você vai gastar na viagem, quanto é que vai ser o café da manhã, você vai pensar se vai ficar, se é bonito para você ter que pagar alguma coisa de outra pessoa. Quando é um grupo, quando você está num grupo, essa coisa de dividir conta, eu acho que você aceita, mas você fica pé da vida porque você escolheu coisas mais baratas e os outros foram lá e gastaram e escolheram o que quiseram e depois você vai pagar mais e consumir menos. Eu acho que na tua caixa tem essa coisa de precisar ter um controle muito grande sobre as finanças, porque isso representa, não é um controle de finanças, mas representa um controle na vida. Você não se vai atirar, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a tua vida. Então, quando você tem dinheiro, você está no comando da tua vida. Quando você não tem dinheiro, isso é muito assustador, porque de alguma forma você vai precisar de pedir ajuda. Você vai precisar de estar vulnerável num espaço, você vai precisar de negociar intimidade, e isso para você é muito assustador. Quando você ouve que quando alguém tem uma coisa tipo de dependência com o outro, há uma parte de você que fica assim, não acredito que essa pessoa fez isto. Tem uma espécie de uma repulsa sobre isso. Acho que há bastante julgamento, inclusive, sobre isso também. Um julgamento que vem de um lugar bem profundo, teu, da tua história, daquilo que você vivenciou, daquilo que você ouviu, que essa caixa se foi formando. E é uma coisa assim, eu acho que você prefere gastar dinheiro, a tua caixa prefere gastar dinheiro em coisas de sobrevivência, por exemplo, comer comida física, né? Assim, na casa, nas coisas que são importantes para a sobrevivência, mas tudo o que seja tipo um luxo, sei lá, uma massagem ou uma roupa bonita, você até pode querer, mas antes de gastar, você pensa 1000 vezes, 1000 vezes. Você não vai gastar dinheiro em coisas supérfluas, não porque não quer, mas porque a garantia do que é realmente sobrevivência é muito importante. E sobrevivência, para você, o que quer dizer sobrevivência é tudo o que te mantenha assim num lugar seguro para a tua caixa. Então, tem muito a ver com aquelas comidas do teu gremlin, aquelas comidas de eu preciso comer bem, eu preciso ter assim, sei lá, umas roupas para ir me exercitar, porque eu preciso de ter uma aparência mínima para ter um emprego tal, tem uma imagem fixa, então essa imagem é que está aprendendo, é como se essa imagem é que tivesse a tomar conta das suas finanças. Sim. Aí eu tenho uma pergunta para você, porque você falou você disse que tinha a caixa da inocente. Qual é a maior evidência que você está na caixa da inocente? A dificuldade de lidar com finanças mais específicas, de estudar sobre finanças, é o lugar de escassez. Quem está a trazer que você tem dificuldade em estudar sobre finanças? Que parte de você é que traz isso? Tem uma resistência de caixa no sentido de ser trabalhoso. Eu não tenho dificuldade de segurar e até dividir o dinheiro, mas estudar finanças, que tem mais a ver com matemática ou coisas de porcentagem, aí já é demais. Tem muito ali na caixa do inocente, dá muito trabalho.
é muito confuso. Eu queria só que rendesse fácil. Coloca nisso aqui e rende fácil, por exemplo. Dá uma sensação, assim, que ouvindo, e você falou muito da caixa da inocente e do tirano, não foi? Uhum. E dá uma sensação que você usa a caixa do inocente quando você está no estado é criança, e o tirano, quando você está no estado, é gremlin. Uma coisa assim, o inocente vem desse lugar de você achar, é uma história que você não tem capacidade para estudar finanças e dá muito trabalho, e vem desse lugar da criança que não toma responsabilidade, e ao mesmo tempo o tirano que tem muito medo inconsciente e por isso precisa vem desse lugar do grêmio da sobrevivência, da coisa do não, isso eu preciso, não, sem isso eu não consigo sobreviver, né? Não sei, vem-me essa clareza de base. Total sentido, porque a parte que acha difícil as finanças também é a parte que acha difícil novas propostas, se arriscar em outras coisas, que é a mesma coisa, vai ser muito complexo, vai ser muito peso, que é esse lugar da criança de assumir responsabilidade, né? Eu não estou controlando o tempo, você tá? Eu vou pedir para elas trocarem. Né? Ok, eu vou marcar agora esse aqui. Mas já passou, eu estava vendo aqui o tempo, era até às 15h10. Então, você agora. Me vem uma coisa de ter de querer fazer muita coisa com dinheiro e com recursos, mas um medo de assumir total responsabilidade por isso. Eu acho que tem um pouco da inocente também, dessa coisa de esperar que vai vir. Talvez esperar quase que de forma mágica que vai vir. Ou fazer pouco. Eu entreguei isso aqui e deveria ser assim. Deveria vir mais fácil. Me vem esse lugar de vítima, de faço muitas coisas e tenho poucos resultados. O mundo é injusto. O mundo é injusto, as circunstâncias é injusta. Uma coisa do ser cuidada, também tem muito do inocente, esperar ser cuidada, esperar que tivesse amparo. Me veio uma coisa agora que se tiver dinheiro, pode gastar às vezes mais do que necessário, pode entrar na caixa um pouco diferente do que você disse, que sabe exatamente como canalizar, mas parece que também talvez tenha uma fantasia nisso ali, na verdade, gasto, tipo, quase que finalmente chegou, então vou gastar aqui, de uma forma um pouco irresponsável, porque tinha uma outra caixa que era assim, que agora eu não me lembro qual era o nome, de ser um pouco mais irresponsável com o dinheiro, acho que era o pouco, né, de gastar e achar que vai dar tudo certo. Me veio uma coisa, mas como potencial, um pouco não sei se era a sábia ou se era a maga, de que existe uma inteligência maior, mas está muito escondida aí. Uma inteligência maior de saber fazer o fluxo acontecer, saber fazer girar, mas ainda está muito escondido. Eu vou querer mais experimentos para esta.
E eu queria fazer a pergunta, que eu vi que você identificou aquela coisa quando eu falei, você tem a tendência de, se cair na sua mão, é capaz de gastar demais. O que veio primeiro, assim, mais forte para você quando eu falei isso? Eu tô com medo. Deixa o medo falar. Eu tenho muito esse feedback, assim, eu acho que é uma coisa, tipo, é uma história que eu tenho e eu não sei, agora vem-me tipo, a voz da minha mãe, de uma autoridade externa a mim, a dizer que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então há uma parte de mim que tem esses impulsos que de alguma forma pode ser até muito irresponsável. Mas, Joana, você está falando, acho que um pouco do que você já sabe da sua história, mas tem Não, um maior. Deixa eu ver se esse medo fala. Qual é o eu real? estou trazendo assim, é como se eu tenho medo de falhar perante essa autoridade externa. Tenho medo de ser criticada. Eu fiz e no final, porque se eu for criticada e se eu falhar perante essa autoridade externa, eu morro, né? Porque de alguma forma essa autoridade externa é quem me... E mistura um pouco as caixas do que você trouxe, né? Na verdade tem essa parte que é... Há um pouco essa inteligência, mas se eu tiver, se a minha grama tomar conta, ela vira uma irresponsabilidade, e se eu falhar, eu não vou ser cuidada, eu vou morrer. É isso que está vivo em mim. Pode anotar isso, que eu acho que tem processo de cura aí mais, talvez das duas caixas dessa expectativa de ser cuidada e esse medo de falhar. Se você tiver essa impulsividade, esses impulsos e gastar sem saber, que eu acho que vem mais das histórias, e que você tem inteligência de como gastar, mas pode acabar tendo esse impulso pelo lado Gremlin, né? Então, acho que tem dois processos de cura aí. Não, até veio uma... Né, tem. O tempo acabou lá para saber. Não, vem aqui uma história bem forte, eu vou apontar. Deixa eu mencionar aqui. É isso que eu ia falar, como é que eu vou... Acho que já pode botar para voltar, né? Espera aí. Deixa eu fazer salas. Vou fechar as salas. Obrigada, Juliana. Obrigada também. Não, estou aqui. Eu não anotei, mas eu vou voltar essa gravação. E também fez muito sentido que você compartilhou, e foi muito, muito preciso assim, também o feedback. Não, eu fiquei um medo aqui. É como se tivesse medo de estar a ver isto. É mesmo emoções bem próximas. Me veio medo também, porque eu percebi dois lados, né? E aí, se não... É como se... E aí? Se não tem esses dois lados, tem o quê, né? Entre isso, dessa forma. Olá. 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 Queremos saber como foi. Quem quer compartilhar com nós o experimento? O que vocês descobriram? O que vocês sentiram? É sensacional, na minha opinião. Quer trazer mais alguma coisa, Jamila? Assim, você quer partilhar um pouquinho mais? Alguma coisa que te surpreendeu? Como é que foi para você fazer, tanto amparar, por exemplo, fazer o scanner ou receber o que a Gabriela compartilhou? Então,
ela abriu a conversa dizendo assim: e se ao invés de dinheiro para as pessoas, você desse amor e afeto? Foi isso, né? Aí, e por que que eu tinha dificuldade de aguardar e tinha esse imediatismo? Por que que eu não aguardo? Tá, né? E por que que eu tinha uma libertinagem com o dinheiro? Ela usou a palavra libertinagem, que foi bem forte para mim também. E usou uma palavra usou também uma palavra frenética, assim, porque eu era muito frenética, né? E tal. E falou uma coisa que, assim, eu fiquei, nossa, essa autoprodutividade que eu tenho, qual o custo desse tempo para minha vida, né? E tal. Enfim, e por que que eu não contemplava o dinheiro? Eu contemplava as coisas que o dinheiro compra, mas não o dinheiro em si. Porque eu não conseguia contemplar um dinheiro numa conta. Mas eu contemplo não sei quantos cursos, não sei quantos livros. Mas por que eu não contemplo o dinheiro na conta ali paradinho ali, essa contemplação? E por que que eu contemplo? Nossa, achei esse bem forte mesmo, assim, sabe? E, e é isso. Eu vou deixar ela falar o que eu falei com ela. Acho que é melhor do que. Obrigada, Jamila. Obrigada, Jamile. Foi incrível, foi muito incrível a troca. A Jamile trouxe coisas sobre a minha caixa que eu não tinha percebido ainda. E foram perguntas bem valiosas, assim. Eu falei pra ela que ela é uma poeta nata, porque ela trouxe de uma forma muito poética, assim, as coisas, né? Então, ela falou, tipo, esse medo de faltar algo, né? De onde vem esse medo de faltar e o que que ele faz. E é um traço muito forte da minha caixa mesmo, assim, tipo, vai faltar, e tal. E aí ela falou, tipo, pra uma árvore ter fruto, precisa primeiro ter semente, né, pra plantar. Então, começar a doar, tipo, essa coisa de não querer doar o dinheiro em si, né? Pra mim é fácil doar tempo, doar amor, doar afeto, mas o dinheiro, tipo, chegar aqui, uma pessoa me dá, pá, R$ 400. Eu preciso de R$ 400, você tem R$ 400? Aí eu, tipo, dá na mão da pessoa. É difícil. E teve uma pessoa específica que fez isso comigo. Isso é até uma história que eu quero compartilhar. Eu tava num café e a gente começou a conversar sobre dinheiro. E aí ele falou: Nossa, Gabi, você vê o dinheiro de uma forma muito pesada. É pesado ter dinheiro. É pesado fazer dinheiro. E, tipo, você pode conseguir dinheiro de qualquer forma, de qualquer lugar. E aí a gente começou a conversar sobre isso. No final, ele tirou o dinheiro todo que ele tinha no bolso, colocou em cima da mesa e falou: Toma. Isso faz um mês, eu acho. Fui num café. Toma. Não preciso desse dinheiro. E faz um experimento de o que que você pode fazer com esse dinheiro. O que que é o dinheiro? Por que que ele é tão pesado? Então, isso que você falou, Jamile, tipo, uau. É exatamente nesse lugar, assim. E ela também falou, se tivesse uma torneira aberta de dinheiro, você fecharia? E a minha caixa precisa. Ela fecha a torneira toda hora. O dinheiro tá vindo e ela tá fechando a torneira. Como ela perguntou também uma coisa que foi importante pra mim, como é a minha relação com a doação? Eu penso muito, e aí ela até falou, tipo, eu pegaria isso pra mim, né? Tipo, eu penso muito antes de comprar, de fazer alguma coisa. Mas quando é uma coisa necessária, você pensa? Uma coisa necessária, você vai ficar pensando, matutando, é uma doação pra uma pessoa, você vai ficar pensando e na cabeça, nananã. Então, outras coisas muito especiais, assim. E aí eu quero te perguntar, Jamile, como que foi pra você fazer o scanner? Porque no início você falou, eu não sei, eu não consigo, e eu te dei aquela possibilidade de fazer o experimento. E eu quero ouvir de você como que foi. Você se permitir sair da sua mente, usar o seu medo e, e falar tudo que você falou que foi tanto ouro pra mim. Foi muito valioso o que você falou. Então, eu realmente não sabia como fazer, porque era a ideia de não fazer perguntas primeiro, né? Primeiro falar. E eu só. A primeira coisa que eu tinha pegado foi a questão da família. Eu sabia que tinha uma coisa familiar muito forte.
Aí ela falou assim, ó, já que você não sabe, usa a energia do seu medo com a minha caixa. E aí eu falei tudo isso, porque realmente aí eu falei com ela e até pedi desculpa, mas eu falei assim, cara, eu não queria ser alguém igual você, assim, no sentido de, tipo assim, tal, eu não queria ser. Agora eu também não queria ser igual eu, entendeu? Eu queria ser o meio termo. Mas aí foi isso, eu usei essa energia do que eu não queria ser, um medo, e em referente à caixa dela, e aí falei essas coisas assim. Hum. Mas enfim, é isso. Obrigada, Jamile, por partilhar. Obrigada. Obrigada por vocês partilharem. Não, foi muita coisa também. Tô aqui. Essa coisa essa coisa do dinheiro ser pesado, nossa, eu já tive tanto isso, tanto, de não querer nenhuma responsabilidade em relação ao dinheiro. Inclusive, nós na primeira live que fizemos, eu percebi que o meu maior medo não era ter falta de dinheiro, mas era ter muito dinheiro, porque é uma grande responsabilidade. Para mim, ter dinheiro é uma grande responsabilidade. E o que é que eu faço com isso? E responsabilidade é o quê? Será que o meu estado de ego criança permite, né, ficar ali num lugar de e já tenho assim alguns experimentos para vocês, mas Eu também pensei, eu queria falar os experimentos, depois de fazer a nossa. Eu pensei em dois, quer dizer, um para cada uma, e aí depois você diz os seus. Para Jamile, me ficou essa coisa da poesia que a Gabriela falou, e de como ela pode doar outras coisas além de dinheiro, essa facilidade. Então, eu queria te propor para a semana, até a próxima sessão, que você doasse para esse espaço uma poesia com o que você sentiu de cada uma, com as histórias de cada uma, as caixas de cada uma poesia para nós trazer para a gente no próximo encontro. Você aceita? Ok, tudo certo então. Meu Deus do céu. Maravilha. E para a Gabriela, ficou forte em mim a coisa do peso, que você falou, e esse doar o dinheiro, né? Essa coisa do doar o dinheiro para outra pessoa. Então, eu não sei, você é uma pessoa que costuma andar com dinheiro na carteira? Ou só com cartão? Nem isso, Pix, ok, alguma coisa. Pix. Ok. Então, eu tenho, sou você tão desafiadora, assim, uma proposta de que você saque R$ 200. Coloque na sua carteira. E fica a semana com esse dinheiro vivo, lá à rua. Lógico, não precisa gastar, não. Você ande com esse dinheiro e observe como é que você se sente com R$ 200 na carteira. Eu lembro que eu acho que foi o Israel que fez um experimento parecido. De andar com R$ 2.000? Estou com R$ 2.000. Eu ia ser um pouquinho mais ousada e falar para você andar com Ainda 500. bem que você não falou isso, porque senão não faria. Ok, vamos com R$ 200. Você anda Obrigada com por R$ 200 na escanear isso e carteira. usar o seu medo para de boa. E tem um final do experimento. Você vai andar a semana inteira com ele. E no final, Ah, você vai designar 2 coisas que você vai fazer com esse dinheiro, que não é para você. Você tem que dar 200, tem R$ 200. Como é que você vai dividir? 80, não sei o quê. Como é que você vai dividir? Fazer, seja doar, comprar um presente, pagar alguma coisa para alguém. 2 coisas, pode ser para a mesma pessoa, para pessoas diferentes, enfim. 2 coisas que você vai fazer com esses R$ 200, que cabem dentro desses R$ 200, que não é para você. uau, eu aceito. Ok, E eu compartilho na semana que vem como foi. isso. O meu experimento para a Gabriela era exatamente esse, e na verdade era a primeira parte do experimento, mas quando você começou a falar a primeira parte, eu pensei na segunda parte, mas você trouxe a segunda parte, então não tenho nada a adicionar, eu acho que esse está perfeito para a caixa da Gabriela. E para a Jamile, eu quero trazer um experimento oposto ao da Gabriela, que é que você, e eu vou aumentar a parada para a Jamila, eu quero que você levante R$ 600 e que esse dinheiro, que você possa andar com esse dinheiro durante a semana, você sinta que esse dinheiro não é para doar a ninguém, esse dinheiro é para você. No final dessa semana,
Você vai pegar nesses R$ 600 e você vai decidir como é que você vai se presentear. E não é, e eu vou-te propor que não seja num curso, em mais cursos, que seja numa coisa que você possa entender como um autocuidado, uma coisa que é para você. Seja, sei lá, uma massagem, eu não sei. Você vai descobrir o que é a melhor maneira de gastar esses R$ 600 para você mesma. Eu tenho uma coisa para adicionar. Vai. Enquanto você andar com R$ 600 com você observar os impulsos de gastar esses R$ 600, porque você compartilhou que você tem o impulso de gastar o dinheiro, de você não consegue guardar. Então, como é para você tá com R$ 600 e não gastar ele durante a semana? Tipo, você tá andando na rua e aí você vê o anúncio de um curso, Master Blaster, autoconhecimento, vou comprar, quero muito comprar ele. Mas aí você não compra, porque R$ 600 não é para isso. Ele tem outro propósito. Então, você, ao longo da semana, enquanto você anda com R$ 600, você cavar o propósito desses R$ 600 dentro de você. Que aí pode ser esse propósito que a Joana trouxe, de gastar algo com você, tipo um autocuidado. E também pode ser outra coisa totalmente nova e diferente que surja desse experimento da semana caminhando com R$ 600. Eu acho que eu quero fazer um upgrade um pouquinho mais. Vai, Juliana. Ele está aqui se coçando. Que o meu medo me diz de, no final, gastar para ela ser muito fácil. Uma semana, muito pouco tempo para experimentar isso. Na verdade, eu queria que você andasse com esses R$ 600 até o final dessa jornada, sem gastar ele para nada. Impressionante. Você sabia que eu ia sugerir isso para vocês? Falar assim, gente, a questão é não gastar. Vocês não estão entendendo. Com autocuidado, sem autocuidado. Não é gastar com Era a você. proposta assim, ficar com R$ 600 durante um ano sem gastar. Entendeu? É isso que eu ia... Tô Aliás, brincando, mas é tipo isso, meu. você ficar com ele até o final da jornada e anotar esses impulsos e o porquê Boa. desses impulsos. Anotar também a resistência. Ai, mas se vem histórias, por exemplo, não, mas eu preciso, tem fulano ali me pedindo, não, mas não vai dar para segurar. Anota essas histórias de não vai dar para segurar porque surgiu, quebrou, estourou o cano, não sei o quê. E, mais uma vez, esse dinheiro não está disponível para isso e fica com ele. Ok, perfeito. Observa essas histórias que podem vir 50 mil justificativas pelo qual o está morrendo, está no hospital, seja lá o que for. Anote essas histórias que querem te convencer de que você tem que gastar. Não vai dar para ficar com ele até o final da jornada. Ok. Combinado? Então, ó, aqui, você está fazendo um acordo comigo. Eu estou com a câmera invertida, calma aí, está aqui. As duas mãos, vamos lá. Combinado o acordo até o final. Ok. Eu queria trazer também para vocês como é que foi o nosso experimento, da Juliana, e a Juliana falou 3 caixas que eu tinha comentado sobre... ela trouxe-me uma coisa de que eu queria fazer muita coisa e que há um medo de assumir total responsabilidade, assim, uma coisa meio de inocente, e de ficar assim no lugar de esperar de forma mágica que o dinheiro apareça, que é um pouco o bobo, né? Aquela coisa do, vai acontecer. E que tinha umas histórias de vítima, como se eu fizesse muita coisa, mas sem poucos resultados. E assim, caiu na perfeição, tem tudo a ver com a minha caixa. E há uma coisa de querer ser cuidada e de achar que o mundo é injusto. Muito, muito na linha que a Gabriela também trouxe, né? Essa coisa do mundo é desigual, enfim, das várias histórias. E há uma coisa que ela também trouxe, e que também está no meu radar, que é: se eu tiver muito dinheiro, como é que eu vou gastar? Talvez eu seja muito irresponsável nesse gastar dinheiro. Então, ela escaneou em mim que há essa inteligência maior da maga, mas que está ainda muito escondida. E isso me levou a
a perceber que eu tenho um processo emocional de cura para viver. Me levou uma história muito específica, deu pequenininha. A minha mãe, por exemplo, ia comigo às compras e ia comprar uma coisa para mim, só que ela dizia, olha, teu pai não pode saber. E aquilo para mim era muito difícil, assim, eu tinha que esconder ao meu pai uma coisa que a minha mãe estava a dar a mim. E quando eu chegava a casa, havia essa coisa de esconder e, passado, sei lá, umas horas, o meu pai sabia, porque a minha mãe contou. Então eu sentia-me assim uma espécie meio entre traída e como se eu é que quisesse ter escondido essa história, sabe? Eu estava num lugar muito desconfortável com isso. Então, nossa, foi muito profundo vir-me essa história e eu vou fazer um processo emocional de cura sobre isso, assim, sobre essa expectativa de ser cuidada. Me veio também como se as 3 caixas vêm em cadeia, como se eu não corresponder à expectativa do outro, se eu falhar com o dinheiro, eu não sou amada, eu vou morrer. Então, a minha inteligência, essa inteligência que é natural em mim, eu não a posso usar porque eu vou morrer por uma autoridade externa que não aceita a forma como eu vejo o mundo. Ficou muito forte. Assim. Foi uma grande descoberta hoje. Uau. Obrigada por partilhar. Obrigada. Para mim também foi muito impressionante e preciso. No início do escaneamento teve uma parte até que eu fiquei, não sei se é isso mesmo, porque ela escaneou, por exemplo, uma coisa que, assim, de muito controle do dinheiro, que é real. Por exemplo, você usou o exemplo da viagem. Da viagem você calcula tudo. Tá? Eu calculo, mas nem tanto. Então, na verdade, eu tenho uma coisa de... Eu tenho que ter noção, mas não no centavo. Porque tem uma outra parte que não gosta de contar centavo. Acho que segura muito, mas tem uma parte que eu não gosto de mixaria para algumas coisas. Só que aí ela foi indo mais a fundo e trouxe uma clareza enorme de como são exatamente 2 partes operantes distintas mesmo. A minha caixa e a minha gremlin. Que a minha caixa é essa muito rígida. Aliás, meu gremlin é mais essa preocupado com a escassez e tem uma rigidez que quer controlar a situação. Minha caixa tem uma certa rigidez, mas a minha caixa entra muito na coisa da criança, de não querer assumir a total responsabilidade. Ela é quadradinha em algumas coisas, mas ela não quer olhar para finanças, ela não quer ter que lidar com coisas de dinheiro. Então, são 2 lados meus operantes muito, muito fortes, que parece que estão o tempo todo, né, existindo em relação ao dinheiro. O Gremlin quer controlar, que cada centavo, que todo o controle, nada pode sair. Inclusive, a única parte que aceita gastar, que também foi um feedback incrível para mim, que aceita gastar são com coisas de sobrevivência. E é muito isso. Eu não tenho problema nenhum de gastar dinheiro com comida, de ir num restaurante caro agora. Aí nem essa parte, aí ignora, não olha, nem olha para a conta. Só que se você me falar gastar uma massagem, que eu quero, que eu adoro, que é uma das coisas que eu mais adoro, mas eu não vou morrer se eu ficar sem uma massagem, né? Não é o momento para gastar com uma massagem, sendo que eu não tô, sei lá, não tenho uma renda regular, porque eu não calculei. Massagem é ótimo, mas não é o momento para massagem. Não é o momento para uma roupa nova, por exemplo. Tem roupa suficiente para armar. Né? Tem muito isso, dos meus 2 lados. Me vem 2 perguntas, Juliana, para você anotar de aprofundamento. Okay. O que significa supérfluo para você? E o que de pior pode acontecer se você gastar com algo que não é sobrevivência? Quais são as coisas, quais são os cenários que surgem na sua mente? Porque eu sinto que isso pode ser o portal para algum processo de cura. Tipo, quais são as catástrofes? O que vem na sua mente quando você pensa gastar com coisa supérflua? E aí, me vem um experimento para a Joana e um para a Juliana também. Vocês querem ouvir? Sim.
Para você, Juliana, ao longo dessa semana, no final da semana, você gastar R$ 300 A caixa já. com algo que você descreve como supérfluo. Então, eu já coloco como aqui a oportunidade do que você já colocou, de você ir, por exemplo, no Spar, que vai fritar com a sua caixa, porque também ela tem que, então ela vai surtar, tem que ela vai surtar, e de preferência em um momento do dia, assim, tipo, sem ser final de semana. Durante a semana, como uma lady, se você até quiser usar um personagem para facilitar, tipo, sei lá, Angelina Jolie. E aí você é a Angelina Jolie indo pro Spar. E você vai pro Spar e vai gastar R$ 300 no Spar. Ou pode ser outra coisa que frite mais a sua caixa, mas eu acho que esse já frita bastante. Acho que vou escolher uma coisa que custa mais. Ok, Tá, você aceita? aceito. Yes. E pra você, Jana, me veio um experimento de ao longo dessa próxima semana, você fazer uma lista. Eu não sei se você já fez esse experimento antes. Acho que tem no site, mas que eu não fiz ainda, que a minha caixa tá bloqueando de fazer. Que é escrever nos mínimos detalhes o que você faria com 100 milhões de euros. O que que você faria se amanhã você tivesse 100 milhões de euros na sua conta? Porque você disse que você tem um lance muito grande com a responsabilidade do dinheiro. Tipo, se eu tenho muito dinheiro, então eu vou ter muita responsabilidade. Então, começar a investigar propósitos que estão por trás do dinheiro. E aí é importante ser muito precisa, tipo, eu construiria um espaço de treinamento para pais e mães. Tá, mas onde? Como? Quando? Qual o Nossa, tamanho do terreno? Já estou a fritar. Qual o tamanho do terreno? Seriam 3 andares, 2 andares, em qual cor? Tipo, é nesse nível de detalhe, assim. Desde a cor até o material, até o espaço. Então me vem esse experimento de fazer. Se vocês tiverem algum upgrade pra eu, fritar mais, que eu acho que não sei se vai fritar tanto assim. eu acho que no Já upgrade estou já fritando. fritou a mim também. Então, eu acho que o upgrade seria, eu queria propor isso para o grupo. Aham. Você disse que também não deixou de fazer, e eu também já sei que já tem uma parte que não quer muito olhar para o dinheiro, que tem aquela parte que eu não gosto de ficar calculando, e essa coisa de escrever detalhes fritou para mim. Então, o upgrade é esse. E eu E acho importante porque tem uma coisa que a Jamil trouxe, né? A questão do propósito, né? Esse propósito que às vezes a gente pode estar num lugar superficial, mas há coisas que são mais profundas. E quando a gente fala de 100 milhões de euros, provavelmente esse propósito vai ter que aparecer. Ou não, né? É possível. Mas assim, vamos com a responsabilidade que este exercício é sério o suficiente para a gente encontrar esse propósito. Uhum. Jamília, o que você... Eu queria contribuir com a da Joana, porque o seu eu achei assim, demais pertinente. Eu não tenho assim, nada a falar, porque eu achei muito interessante. Mas o da Joana eu queria contribuir, e aí eu vou um pouquinho lá a fundo, viu? Desculpa aí. Vai, Estou te pedindo permissão para ir. vai. Ok. Eu queria algo que alguém da sua família que você ama muito passou e que você identificasse uma instituição que poderia ter ajudado essa pessoa. Quando se diz passou, o que é que isso quer dizer? Vivenciou. Alguém da sua família ou próximo vivenciou a situação e que se existisse uma instituição, qualquer coisa, teria ajudado, teria resolvido, teria não. E aí, a partir dessa questão que a Gabriela pôs, imagina você sendo com 100 milhões de euros, sendo uma pessoa que contribuísse com essa causa, sendo, enfim, algo assim, sabe? Que fosse no íntimo mesmo. Quando você fala situação, Jamile, o que é a situação? Você fala passando por uma situação. Que situação? Eu vou falar meu, posso? Assim? Vai Minha dar um avó, exemplo seu, né? vou dar um exemplo meu.
A minha avó, que foi que me criou, ela faleceu de câncer, né? Isso tudo porque ela não quis fazer uma cirurgia quando ela descobriu que estava com pedra na vesícula, que é uma coisa muito besta. Pedra na vesícula, você faz uma cirurgia, acabou, resolve. Ela não quis por medo, por falta de conhecimento, ela não quis fazer a cirurgia, se tornou um câncer. Então, você imagina o quanto comunicar com as pessoas mais velhas sobre alguns cuidados é importante. Falar, ó, faça exames, ó, busca isso, ó. Só o conhecimento, a falta de conhecimento sobre algumas coisas priva, assim, ajuda pessoas a tomar decisões. Eu não vou buscar, eu vou isso, tal. Então, assim, olha para você ver que não é nem muito dinheiro, não precisa nem de 100 milhões de euros para isso, né? Entendeu? Estou dando só um exemplo. Aí eu estou trazendo a questão familiar porque é muito mais fácil a gente se sensibilizar, né? Meu pai, eu vou falar outra viagem, só para você entender. Meu pai morreu de depressão. Ele tinha depressão e se eu soubesse que aquilo que ele estava passando era depressão naquela época, meu Deus do céu, sabe? Mas eu só soube aqui, ó, anos depois eu sabia que meu pai tinha depressão. Por falta de conhecimento minha, dele, de todo mundo, entendeu? Me veio muito forte essa coisa da depressão, é uma que me toca muito profundamente, e ao mesmo tempo tem uma parte minha que sabe que já saiu um pouco desse lugar, eu sei que eu não consigo salvar ninguém, mesmo que eu tenha conhecimento, então estou assim, eu aceito o teu upgrade do experimento, porque sei que é uma coisa muito profunda, e mantendo a minha clareza de que eu não quero entrar na salvadora de achar que só porque eu sei que alguém tem alguma coisa eu vou conseguir salvá-la, porque eu já estive nesse lugar há muito tempo e já percebi que não é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro. Joana, eu tenho uma proposta em relação a isso, que eu acho que eu identifiquei alguma resistência e algum medo. E eu também tenho essa pergunta, né? O que é o limiar da salvadora? E eu ouvi uma vez o Clinton também numa palestra falar tinha uma pessoa que estava na Polônia, eu acho, fazendo alguns trabalhos em relação à guerra, né? A situação lá. E ela trazia muito isso, né? Eu quero oferecer, mas como é que eu, né, vou amparar essas pessoas? Como é que eu vou fazer pessoas nessa situação entender? Não sei o quê, não sei o quê. E ele trouxe essa distinção, né? Eu acho que vem muito também de uma expectativa, quando a gente diz ajudar, oferecer, servir, pode haver uma coisa oculta de esperar que você vai resolver o problema e que a pessoa vai voltar para o que era antes, sem problema, para a vida antes que não tinha problema. Como as pessoas que estão saindo, fugindo da Ucrânia, você vai dar o amparo aqui, a guerra vai passar ali, ela pode voltar, vai estar tudo maravilhoso, vai voltar para a casa dela. Aquele mundo não existe mais. Aquela realidade dela não existe mais. E como amparadores de espaços, a gente pode oferecer portais. A gente pode trazer distinções, a gente pode oferecer portais, a gente pode trazer experimentos, mas a gente não vai salvar, não vai ensinar, não vai dizer como, não vai só acolher, talvez em alguns casos, como da Rússia, precise antes dar comida, amparo para criar um espaço, mas não é nesse sentido de salvar, não é a expectativa de eu vou cuidar aqui e depois você vai resolver o teu problema, ele vai curar. A cura, acho que ele fala muito da cura. A cura não é voltar ao estado de antes da doença ou da questão. A cura é um novo espaço. Se era aquilo, passou por uma transformação e você está em outro lugar. Então, talvez não uma instituição, mas um espaço, né? Não na palavra instituição. O que você pode trazer de portas? Me veio a possibilidade de eu investigar mais fundo o que é que eu sinto tanta raiva, que é aquilo que eu me importo, o que é aquilo que eu tenho tanta raiva que eu vejo já acontecer na minha situação familiar, e eu acho que aí vai direto ao ponto que a Jamil estava querendo trazer, que eu me importo e que eu quero trazer isso como serviço ao mundo. Então, eu acho que eu vou olhar assim, nesse sentido. E uma pergunta que acho que pode somar na sua pesquisa é: qual a diferença entre você salvar uma pessoa e você tomar frente pelo que te importa?
Porque se você toma frente pelo que te importa e cria um espaço sobre isso, cria uma instituição sobre isso, cria qualquer coisa que seja, você não necessariamente está querendo salvar, você está tomando frente pelo que se importa, pelo que você importa. Então tem uma distinção de, tá, eu tô tomando frente pelo que importa, mas eu não tô disponível a forçar outra pessoa a atravessar essa porta, ou a caminhar pelas pernas dela. Mas eu tô tomando frente pelo que importa. Então, ver se tem investigar dentro de você essa pergunta. Qual é o mapa que você tem sobre salvadora e o mapa sobre assumir responsabilidade, sobre usar a sua raiva para descobrir o que importa e fazer algo sobre e não entrar no lugar de salvadora. Obrigada. Obrigada. Eu tinha pensado mais no experimento, mas eu acho que ele, pelo tempo, ele pode ficar para outra sessão. E a gente já saiu daqui com vários experimentos para a semana. E eu quero reforçar para que anotem todas as suas observações, né? O que a sua caixa gritou, fritou com isso? O que veio de pensamento, de sentimento? Fiquei com medo, fiquei com raiva, achei absurdo, não queria fazer. Anotem isso para a gente poder explorar também esse mapa na próxima sessão. E eu queria abrir um espaço de partilha, de feedback. Tem alguma coisa que está viva agora, uma necessidade borbulhando nesse momento, com o que a gente experienciou aqui na sessão de hoje, nessa primeiro encontro? Eu sinto de trazer uma coisa que tá viva. Acho que foi um comentário da Jamie, falou, tipo, nossa, isso da minha caixa, não sei o quê. É que a gente tem a caixa, a gente tem o gremlin, e a gente também tem uma terceira coisa, que é o ser. Então, tipo, você tinha falado, né, na hora que a gente tava juntas lá, Jamile, de que você não sabia como você ia falar e tal, e eu te falei pra você fazer o experimento de sair da sua mente, deixar o seu ser falar o que ele tava vendo, e usar também o seu gremlin e usar o medo pra poder fazer isso, é que, tipo, a gente tem essas coisas da nossa caixa, mas a gente não é ela. Tipo, eu tenho essa coisa do medo de faltar o dinheiro, mas eu não sou isso. Você tem essa impulsividade, mas você não é isso. O seu ser não é isso. E eu acho que é legal a gente levar isso para os experimentos que cada uma aqui vai fazer. Eu achei isso sensacional. Tipo, o experimento desenhado unicamente para cada uma. É da gente observar isso, assim, desidentificar da caixa, porque se a gente se identifica, a gente consegue ver muito mais possibilidades de como agir. Então, quando a gente estava compartilhando, Jamile, eu percebi que você se identifica muito com isso como se você fosse isso. Como se você fosse impulsiva, como se você não conseguisse se controlar, como se você não conseguisse juntar dinheiro. Mas não é você que não consegue, é a sua caixa que teve que, por vários motivos ao longo da sua vida, criar essa estratégia de não guardar dinheiro, de criar dívida para poder se comprometer. E se você consegue sentir que não é você, ser Jamile Cavalcantes Dias, que faz isso, mas é a sua caixa, a sua estratégia de sobrevivência, você tem muito mais poder de experimentar, de fazer o experimento das 3 semanas com R$ 600 e de mudar isso na sua vida, de mudar esse padrão. Assim como eu tenho muito mais poder de mudar essa coisa de que o dinheiro é pesado e de que o dinheiro falta, assim como a revolucionária Joana também, enfim, todas nós, Juliana também. Então eu sinto de trazer isso, que pra mim foi bem forte, assim. E eu acho que é uma distinção que pra mim foi revolucionária. Essa distinção de eu não sou a minha caixa. Eu não sou o meu gremlin. Eu sou o meu ser. E o meu ser é muito maior do que a minha caixa e o meu gremlin. Obrigada, Gabriela, por trazer isso. E é desse lugar mesmo que a gente ficou com vontade de começar essa jornada com a caixa, falando mais especificamente com a caixa, que era
um ponto exatamente que eu, por exemplo, estava, né? Já tendo feito trabalhos de Gremlin, ter feito 3 treinamentos de Gremlin, por exemplo, que eu já fiz. E não consegui achar ainda muito desse meu ser. Só agora estava experimentando mais com os limiares da minha caixa. Então, é muito comum, né? A gente vê muito isso, quanto as pessoas se enxergam, se entendem como a sua caixa. E eu descobri que eu estava muito nesse lugar ainda. Muitas coisas que eu achei que fosse Gremlin, no meu caso, era caixa. Ainda muito rígida, que é o caso da minha. E daí que surgiu essa vontade de experienciar mais especificamente, ou começar com isso, e também é incrível desses espaços, a gente pode ter uma ideia e ele se transforma em uma coisa completamente diferente. Talvez na próxima sessão a gente possa abordar só Gremlin, por exemplo. Mas que é isso, esse reconhecer que são partes. Então, não só que a gente é um ser, a gente tem essas partes também, que não vão embora. Né? Essas partes fazem parte dos nossos corpos também. A gente é composto de várias partes. Do ser, do Gremlin, do estado de ego adulto, criança, dos sentimentos, raiva, medo, alegria. A gente é tudo isso. E o conflito, e muitas vezes, ou a confusão, ou estar estagnado, ou seja lá qual é o comportamento, às vezes, não saber identificar o que vem de cada parte. Como para mim ficou muito claro hoje. O que é a caixa fazendo, o que é o Gremlin. E eu estava só nisso aqui, só nesse nível de consciência e não consegui enxergar o que as outras partes querem. O que eu posso fazer com isso? Então, obrigado e complementando isso que você trouxe. E tem uma coisa que também ficou muito forte, assim, só rematando aqui, e que a Jamil também trouxe no espaço, de como nós pegamos nisso tudo e categorizamos que é bom ou mau alguma coisa, né? E ficamos nesse lugar de resistir a aceitar essas partes, porque achamos que esta parte é boa e esta é má. Então, né, a Jamil veio a dizer, eu quero, até de comparar às vezes com outras pessoas, quando a gente se compara com outra pessoa, achar que aquela pessoa está fazendo coisas muito mais extraordinárias do que nós, é como se nós não tivéssemos a aceitar todas as nossas partes e o nosso X no mapa, de onde a gente está partindo. Então aí a gente vira um mundo de fantasia, não aceita quem somos e nós falámos muito disso, eu e a Juliana, agora antes da segunda jornada. Nós só podemos amparar este espaço, nós só podemos partir para um lugar de investigação a partir do nosso X no mapa. E o nosso X no mapa tem isso tudo. E não é bom nem mau, é o nosso X no mapa. E é isso também, se a gente deixar de ver bom ou mau, é isso que é entusiasmante, né? Porque se eu parto do meu lugar, o meu caminho é único, não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é só o meu caminho. E ninguém pode trilhar por mim. Né? E Jamil, tenho uma proposta para você. Você não precisa levantar a mão, você usa a sua raiva, você usa a sua voz e você traz o que você quer trazer na hora que você quer trazer. Você topa fazer? Top. Que acontece? Vocês têm esses nomes aí, esses nomes, Guardiã da Integridade. Eu queria entender de onde veio isso. E esse negócio de X no mapa. Vocês não estão entendendo, é sério. A gente... O X... Gremlin, o que é isso? De onde vocês são? Como vocês vivem? O que vocês comem? Um Globo Repórter sobre nós. Esses nomes são distinções do Possibility Management. Então, eu convido a você a não ficar tão preocupada com entender o que é e experienciar a coisa. Mas eu trago um breve contexto e a gente pode se aprofundar mais nas distinções de Gremlin e das partes especificamente na próxima sessão. Não, sim. Sobre o X do mapa e os nomes aqui, que eu quero só trazer a clareza. O X do mapa, no Possibility Manager, a gente usa mapas, que são mapas mentais. A gente desenha, tudo isso que a gente investiga aqui, a gente cria mapa. Por exemplo, eu posso escrever um mapa do que a gente trouxe aqui, a gente pode criar um mapa do que a gente entende do dinheiro, por exemplo. Até nesse momento. E o seu X no mapa é justamente o local que você está na sua jornada. Seja agora você está num clube do dinheiro, numa investigação de como é que a sua caixa se comporta em relação ao dinheiro.
Essa foi a investigação nesse momento, é o seu X do mapa. E os nomes, esses nomes a gente recebeu, a gente faz parte de um grupo que se chama Possibilitator Path, ou seja, um grupo de possibilitadores. No Possibility Manager, nós que amparamos espaços, a gente denomina uma das coisas possibilitadores, ou seja, a gente ampara espaços, a gente faz essas explorações para descobrir novos caminhos e novas possibilidades. E nessa reunião, em uma das sessões, a gente identificou o Clinton, que amparava essa sessão, e ele identificou como a gente aqui ainda se chamava muito por apelidos, nomes assim, Ju, por exemplo, no meu caso, Ju, Joana, tem a Francis, que a gente chama de Fran, com apelidos que remetem muito a essa coisa da criança, do estado infantil de não se assumir no nosso estado adulto. E aí ele propôs que a gente fizesse a gente fez na sessão esse scanner entre nós e descobrir qual era a nossa essência maior, que falava mais sobre nós, e trocar o nome, se chamar pelo nome. A Joana, por exemplo, a gente escaneou junto no grupo e a gente identificou essa característica dela de ser uma possibilitadora de revolucionária, de que abre caminhos, de que vem com novas ideias, como ela fez com ela que me convidou. Vamos fazer o Clube do Dinheiro, a gente vai começar. Ela tem esse impulso. E eu, guardiã da integridade. E eu tenho isso muito na minha linhagem de escanear o espaço, de que a coisa está clara, de que está todo mundo integrado, de que está entendendo, de que está sendo trazido o que precisa. Você está íntegro no espaço. E a navegadora de complexidade, Gabriela, ela não participou dessa reunião, mas ela escolheu, se autodenominou este nome, está experimentando essa semana com esse nome. Não sei como é que está descoberta ainda, mas ela está se descobrindo ainda nesse novo nome dela. Sim. E eu tenho um convite, Jamile. Se você tiver e chamou tanto, eu te convido a você escolher um nome para você e você entrar no nosso próximo encontro na semana que vem com um nome. O que você escolher. Pode ser tipo, não sei, a gente falou poeta, porque eu vi muito isso em você. Poeta Jamile seria uma possibilidade, mas você pode colocar qualquer um que você sentir. Poeta desbravadora Jamile, por exemplo, algo que você sinta que é muito forte em você. Jamile também é revolucionária, ela põe-se em lugares que ela nem sabe como. Exatamente. Mas Poeta aí a sua caixa, Jamile. tenta sair um pouquinho do que é a sua caixa, o que é mais a sua essência, e traz no seu nome, experimenta, e traz para a próxima semana. E é isso, mulheres. Estamos aqui no final da nossa sessão. Eu gostava de perguntar se tem mais alguma coisa que é necessário ser dito antes de fecharmos a sessão. Se não, temos muitos experimentos. Tem uma coisa logística. Podemos criar um grupo eu não sei, eu tenho uma dúvida entre juntar estas pessoas num grupo que nós já temos da jornada ou criar um novo para podermos partilhar durante a semana sobre os nossos experimentos, não ficar só para a próxima sessão. Mas eu gostava que houvesse um grupo onde a gente pudesse ir partilhando as descobertas, as dificuldades, aqueles pontos de resistência da caixa, e não gostava que ficasse só para a próxima semana, porque depois vamos esquecer de muitos ouros. Então, eu gostava de trazer isso para o espaço. Eu gostaria de integrar com o que já existe, no sentido de trazer novos alimentos para o grupo, mostrar aqui o que a gente está fazendo, e quero saber se alguém tem resistência a isso. Vai ser integrado num grupo com algumas pessoas que já participaram da anterior. Sem problema. Ok para vocês? Então, você consegue colocar o link aqui? A gente já pode colocar aqui. Sim, peraí. E aí, antes de fechar, a gente tinha feito o acordo de a gente trocar feedbacks. Vocês querem fazer isso agora no final? Ou vocês querem fazer isso em outro momento? Eu tenho uma meia hora, tranquilo. Você tem, João? Tenho algum tempo, mas não muito. Eu tenho 5 minutos. Então 5 minutos para mim tá ótimo. Eu acho que vai ser bem rápido, assim. Eu anotei, são coisas pontuais.
Ok. É só para você entender, Jamile, a gente tem um acordo. Você pode ficar, o espaço está encerrado, você pode ir, a gente tem um acordo com a Gabriele de nos dar feedback da sessão, tá? Então, Olhem só, eu só quero colocar o link do WhatsApp. Espera aí. Estou abrindo aqui. Antes da Jamile ir embora. E aí eu vou parar de gravar agora. Vou lá.